Muito boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas a todos nessa sessão 15 da nossa jornada de pesquisa do Instituto de Economia da UFRJ de 2021, nesse dia 20 de outubro de 2021. As boas-vindas aos participantes aqui que vão compartilhar algumas de suas pesquisas parciais ou já até mais desenvolvidas aqui nesse encontro. Saúdo dos orientadores que aqui estão, né? Aqui a gente tem 3 orientadores, o que me inclui também. Quero muito diretamente já fazer uma rápida apresentação, no sentido de que a gente vai ter um encontro no qual cada apresentador vai ter cerca de 20 minutos, tá? Eu vou, com 15 minutos, chamar a atenção, olha, tem mais 5 minutos, e a gente vai fazer em sequência. A gente não vai fazer um por vez abrindo o debate, porque isso geralmente desequilibra aquele que fica por último. E aí a gente vai ter uma democracia na qual, a partir do fim dessas 3 apresentações, a gente abre para as questões e perguntas de quem quiser efetivamente fazê-las. Eu tenho aqui uma outra questão, porque eu li os resumos, e efetivamente, se vocês quiserem fazer observações mais lá para frente, vocês terão esse tempo. Tá bom? Se entrar algum aluno de graduação aí, a gente vai pedir que ele coloque o nome aqui no chat, para se ele quiser as horas complementares, porque aí a secretaria vai emitir essa participação. Mas isso é que, se houver esse tipo de entrada de aluno. Bom, sem mais delongas, Herman Samorano, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero te dar, então, a partir de agora, 20 minutos, e eu, daqui a 15 minutos, então, chamo a atenção para o término. Você tem a capacidade aí de fazer o compartilhamento do seu material a partir aí do Zoom, tá? Perfeito. Me avisam se estão conseguindo ver? Muito bem. Tá, perfeito. E eu vou pedir aos demais que fechem o seu áudio, como eu vou fazer agora. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Bom, essa seria uma apresentação do meu projeto de tese. Vou falar um pouquinho sobre o que seria o projeto do capítulo 1, que seria uma introdução conceitual sobre o que a gente chama de armadilha tecnológica e os vínculos com a estrutura produtiva, a inserção externa e quais são os impactos desses elementos sobre a sustentabilidade ambiental. Bom, meu orientador é o Caio aqui presente, então vamos lá. A gente parte do contexto atual de mudanças climáticas, que é um fenômeno quase incontestável. Depois, bom, tem uma relação clara entre as emissões de gases de efeito estufa e o crescimento econômico, o que implica que daqui aos próximos anos a mudança climática piore ainda mais, já que na expectativa de que o PIB mundial continue crescendo, as emissões de gases de efeito estufa ao mesmo tempo vão continuar crescendo. Mas também no atual contexto de rápidas transformações tecnológicas, onde estão surgindo constantemente novos paradigmas tecnológicos, como pode ser a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, com as novas tecnologias de informação, a inteligência artificial e todos esses novos conjuntos de inovações, esses novos paradigmas geram, ao mesmo tempo, oportunidades para avançar hacia economias mais sustentáveis e mais inclusivas ao mesmo tempo. Mas também se destaca, em linha com um conjunto de aportes teóricos que a gente vai ver daqui a pouco, que a geração, adoção e difusão das tecnologias, ao mesmo tempo requer de capacidades produtivas e tecnológicas prévias, de mão de obra qualificada, infraestrutura tecnológica e um contexto institucional específico. Então, para os países poderem adotar isso e aproveitar esses novos paradigmas tecnológicos, eles requerem já de uma base científica e tecnológica
Então, nesse sentido, se destaca a necessidade de construir capacidades tecnológicas endógenas para poder aproveitar esses novos paradigmas tecnológicos e avançar hacia essas economias mais sustentáveis e inclusivas. Então, partimos da literatura relacionada com a mudança estrutural e o desenvolvimento, desenvolvimento econômico, que se concentra muito no fenômeno da desindustrialização das economias, tanto das economias desenvolvidas quanto aquelas economias que estavam em desenvolvimento. E esse fenômeno de desindustrialização, que no caso dos países em desenvolvimento se trata de uma desindustrialização prematura, já que acontece em um nível de renda menor daqueles países mais desenvolvidos, essa desindustrialização se define a partir da perda da participação sostenida do valor agregado industrial e a perda da participação do emprego industrial no emprego total. Es un fenómeno pelo qual estão atravessando as economias desenvolvidas, e no caso Brasil e Argentina também. Aclaro que a tese vai se focar num estudo do caso da Argentina. Vou falar um pouquinho mais na frente também disso. Então, entre as distintas causas desse fenômeno de desindustrialização, destacam aquela estabelecida pelo Palma, que fala de que, no caso das economias em desenvolvimento, a desindustrialização é maiormente induzida pelas mudanças políticas e o estabelecimento de políticas liberalizantes, como foi no caso do consenso de Washington, na década dos anos 90. E por que é importante esse fenômeno de desindustrialização? Por que afeta tanto essas economias? Isso se vincula com os benefícios que a manufatura costuma ter nas estruturas produtivas, que isso está bem desenvolvido na literatura estruturalista, por exemplo. Então, na medida em que os países em desenvolvimento sofrem de uma desindustrialização prematura, os efeitos, aqueles aspectos positivos da manufatura não vão ter se difundido por um período suficiente de tempo como para poder gerar uma mudança dessa estrutura produtiva dos países em desenvolvimento, que se caracteriza por ser heterogênea, no sentido de que em cada setor produtivo tem uma coexistência de empresas muito produtivas que operam em níveis de produtividade internacional, na fronteira internacional, ao mesmo tempo em que tem uma grande quantidade de empresas com elevados níveis de informalidade do trabalho e mão de obra pouco qualificada. Essa é a definição de heterogeneidade estrutural. Nesse sentido, já desde os inícios da literatura estruturalista, o objetivo da industrialização era aumentar e estimular a realocação de recursos produtivos desde os setores de menor produtividade hacia aqueles de maior produtividade. Ao mesmo tempo, a indústria geraria derrames tecnológicos, encadeamentos com outros setores e, principalmente, contribuiria para um desenvolvimento de capacidades tecnológicas através do learning by doing, mas também contribuiria a aliviar as restrições do balanço de pagamentos, que é uma das principais fontes de volatilidade desses países. E também, além da literatura estruturalista, tem, tanto na literatura neo-schumpeteriana quanto evolucionista, se destacam a capacidade de determinados setores para difundir o conhecimento técnico, ou difundir as capacidades tecnológicas. Daí que surgem determinados tipos de tipologias e taxonomias setoriais, como podem ser a tipologia do Pavich, do Lal e Castellacci. Ao mesmo tempo, esse processo de desindustrialização se vincula com um fenômeno que é conhecido como de armadilha da renda média, que é uma situação de estancamento do crescimento do produto
no qual os países que atravessam esse processo ficam presos em um estágio intermédio entre aqueles fabricantes de baixos salários e aqueles inovadores de alta renda. Então, aqueles países que ficam na armadilha da renda média, como é o caso da Argentina e do Brasil, não têm condições para concorrer nos mercados de baixos salários, onde teriam que concorrer com produtores como a China ou a Índia, mas também eles não possuem as capacidades tecnológicas para concorrer naqueles segmentos, naqueles mercados internacionais de inovadores de alta renda, como são os países mais desenvolvidos, os Estados Unidos, Europa, Coreia, em alguns mercados a China mesmo, Japão. Então, nesse sentido, as capacidades tecnológicas e as capacidades inovativas, que seriam as capacidades de gerar novos produtos e tecnologias, são consideradas como um dos principais limitantes para o crescimento desses países, do Brasil, da Argentina e, de forma geral, aqueles países de renda média. E voltando para o processo de desindustrialização ou de subdesenvolvimento desse setor manufatureiro, limitaria a capacidade de sustentar aumentos de produtividade e processos de acumulação de capacidades tecnológicas e produtivas que são necessários para fazer o catching up. Estamos passando agora a esse conceito de catch-up, ele é medido a partir de distintos parâmetros. Pode ser medido a partir da redução da brecha da renda, quanto da produtividade, quanto das capacidades tecnológicas. Nesse caso em particular, a gente vai se concentrar mais nas capacidades tecnológicas. Daí, do conceito de armadilha da renda média, também passamos a outro conceito que é desenvolvido pelo Antonio Andreoni e a Fiona Tregena, que é de armadilha tecnológica da renda média. Então, aqui a ênfase está feita no fator tecnológico, que seria o principal determinante dessa armadilha, dessa situação onde se encontram a Argentina e o Brasil mesmo, de não poder concorrer nos mercados mais dinâmicos, nas cadeias globais de valor, que isso se relaciona com as limitações de competitividade tecnológica desses países e os desafios que enfrentam as empresas desses países para integrarse nos mercados mais dinâmicos e de maior conteúdo tecnológico das cadeias globais de valor, ao mesmo tempo em que geram encadeamentos com o sistema produtivo local. E também constitui um desafio para as empresas desses países manter o ritmo de mudanças tecnológicas, que isso se vincula com o que eu falei antes, de que para absorver os novos conhecimentos, para absorver as novas tecnologias, difundir, adotar elas, são necessários, ao mesmo tempo, uma base tecnológica e científica para poder processar esses novos conhecimentos. Então, daí que surge um círculo vicioso que se relaciona com essa armadilha, porque na medida em que os países, as empresas desses países têm menores capacidades técnicas, têm menos capacidade para aproveitar esses novos paradigmas tecnológicos. Bom, essa situação que eu descrevi até agora tem um impacto específico na estrutura produtiva dos países e da inserção comercial deles. Como eu já falei, aqueles países têm uma estrutura produtiva mais heterogênea, também tem uma forte especialização produtiva em setores de baixa e média-baixa intensidade tecnológica, e tudo isso se relaciona também com inserção externa pelos seguintes fatores. Tudo isso que eu vou falar agora é bem desenvolvido na literatura schumpeteriana e pós-keynesiana, que desenvolve modelos de crescimento com restrição externa. Então, daí que quando a brecha tecnológica é maior, os países têm menor capacidade para exportar produtos de maior conteúdo tecnológico.
a especialização internacional que se deriva dessa brecha tecnológica determina ao mesmo tempo um menor potencial de aprendizado e de aumentos da produtividade no longo prazo, e ao mesmo tempo que existe uma correlação positiva entre intensidade tecnológica e dinamismo de demanda internacional, isso determina que a especialização produtiva dos países em desenvolvimento, concentrada em matérias-primas e alimentos que têm uma menor elasticidade renda da demanda, determina o deterioro dos términos de intercâmbio e deriva em processos em uma restrição externa ao crescimento dessas economias, o que limita o crescimento efetivo de longo prazo. E, como falei, o aproveitamento das oportunidades relacionadas com os paradigmas tecnológicos. Então, daí, um pouco passando à questão da sustentabilidade ambiental e os vínculos dessas características estruturais das economias com o padrão de emissões de gases de efeito estufa. Tem muitos estudos empíricos na literatura que abordam esta questão dos vínculos entre mudança estrutural e climática. E, de forma geral, se destacam as seguintes relações entre esses dois tipos de mudanças. Por um lado, a composição setorial da economia impacta sobre o nível de emissões de gases de efeito estufa pelas emissões que cada setor faz dentro da economia. Não vão ser iguais as emissões do setor serviços que as emissões do setor industrial ou agropecuário. Ao mesmo tempo, uma maior especialização das firmas se relaciona com maiores níveis de produtividade, que isso pode afetar a intensidade energética e a eficiência energética dos processos produtivos desenvolvidos pelas empresas. O câmbio técnico é um elemento central, já que determina e impacta sobre a introdução, a geração e a difusão das green technologies, que permitem aumentar a eficiência energética, contribuir ao aumento da desmaterialização do valor agregado dos produtos, ao mesmo tempo que permite substituir combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia de menor impacto emissor. Mas também, recebi uma mensagem, não estou conseguindo ver. 5 minutos, beleza, valeu, show. Então, mas também o câmbio técnico pode ter efeitos positivos sobre o nível de emissões, reduzindo o potencial emissor, mas também, em alguns casos, pode aumentar o nível de emissões. No caso de grandes mudanças radicais, podem ter efeitos negativos. Um exemplo disso seria, por exemplo, a introdução da soja transgênica, que seria uma mudança tecnológica muito significativa para os nossos países, mas que, ao mesmo tempo, essa mudança tecnológica derivou em um desmatamento gigantesco que aumentou a emissão de gases por mudança do uso da terra. E também a distribuição da renda pode ter efeitos sobre a aversão à poluição dos consumidores e também mudar a composição da demanda agregada e retroalimentar a composição setorial da economia. Então, os efeitos líquidos dessa mudança estrutural sobre a mudança climática são ex ante indeterminados. Por isso é preciso, para cada país e caso por caso, fazer estudos que quantifiquem o potencial emissor da mudança estrutural, no caso. Então, daí que o objetivo da minha investigação, da minha pesquisa, da minha tese, é, através das matrizes de insumo-produto interpaís, avaliar os efeitos da mudança estrutural da Argentina no período 2000-2015 sobre o padrão de emissões de gases de efeito estufa. Para isso vão ser utilizadas as matrizes fornecidas pela EORA, que são matrizes internacionais, que contém conta satélite com informações sobre emissões
de gases de efeito estufa. E para avaliar as mudanças na estrutura produtiva, e do comércio internacional sobre o padrão de emissões, se vai utilizar um método de análise de composição estrutural. E, bom, acho que isso seria todo por enquanto. Excelente, Samurano, agradeço. Você foi extremamente pontual, né? Você até teria mais 1,5 minutos. Mas sem mais delongas, eu já passo para o Ledson e a gente depois abre para as arguições e questões na parte final. Ledson, está contigo agora, tá? Tá certo, obrigado. Com licença, vou apresentar. Estão vendo já? Sim, acabou de entrar. Tá Agora entrando. sim. Ok, então. Botei em tela cheia, tranquilo? Tá ok. Sim, tranquilo. Tá, valeu. É que eu não tô vendo vocês, porque não é o Zoom, né? Pois bem, falando, muito obrigado por estar aqui. Ledson, você não está no início da apresentação, você está no meio da apresentação. Rapidinho. Aí, pronto, foi para o início, tá certo. Deixa eu ver aqui. Tá a tela cheia? Olha, Edson, Não, tela cheia, não tá tela acho... cheia. Ele não enxerga, tem que falar com ele. Ele não está tela cheia, mas dá para... E assim, eu não sei se vai cortar um pouquinho ali no final, eu acho que corta, né? Se tem que reduzir o zoom. Tela cheia. Rapidinho. Desculpa aí, pessoal, é que não sei se é problema do navegador em si. Deixa eu botar aqui, ó, a tela inteira. Deixa eu compartilhar a tela inteira. E agora aí. Foi? Agora sim. Sim. Tá passando? Sim. Tá perfeito, ótimo. agora tá certinho. Desculpa aí, gente. Novamente, muito obrigado pela oportunidade. Esse foi um artigo que eu desenvolvi. Eu sou o júnior do artigo, digamos assim, em companhia do professor Adilson e da professora Suza, né? O professor Adilson que tem mais a expertise no ramo do petróleo, Suza em econometria, e eu ali, né, junto da professora Suza em econometria, se debruçando sobre modelo, coisas do tipo. Pois bem, o nome do artigo é Oil Price Volatility Impacts in the Brazilian Economy, né? E vamos ver um pouco da estrutura do que eu vou apresentar, uma breve introdução, também uma breve revisão de literatura, dados e metodologia, os resultados estimados e a conclusão. Pois bem, na introdução a gente tem que o tema da volatilidade é uma coisa discutida por vários autores no tocante ao preço das commodities, né? Que o impacto mais imediato, quando você tem a reflexão de vários artigos, é basicamente sobre incerteza nos cálculos referentes ao retorno do investimento, né? Porque quanto maior a volatilidade de preço, mais difícil você ver, se você for pensar mais ou menos em termos mais keynesianos, na ideia das quase rendas futuras, né? No valor presente do investimento, digamos assim. Então isso gera uma incerteza, né, dos ganhos. E a gente pode atribuir também que o tema da volatilidade ganhou destaque nos últimos anos, né, melhor dizendo, na última década, com a expansão do consumo dos países emergentes. Mas é claro que no século passado, durante a crise do petróleo, de 70, 80, também teve o seu destaque, a questão da volatilidade dos preços, né? Então, um assunto que periodicamente volta à tona. E aí, alguns dos canais de transmissão que podemos citar tem a ver com a volatilidade sob incerteza, reiterando, que pode contrair os investimentos, dependendo do padrão que ela se expressa, e reduzindo a produção agregada, e também na questão do setor externo, que os impactos dependem se o país é importador ou exportador do petróleo, né? Porque, por exemplo, se ele for um membro da OPEP, ele controla, ele pode, por exemplo, suprir a necessidade interna com as suas próprias reservas e controlar a produção mundial, mas em contrapartida, os países que não estão na OPEP
ou que são países pequenos, ou com pouca contribuição no mercado de petróleo, são, vamos dizer assim, importadores líquidos, eles sofrem com isso, porque tem que ter políticas de estabilização de preços, tem toda a questão da variação do preço do petróleo e a variação cambial quando não é, obviamente, do país em dólar, né? Não seja Estados Unidos ou a economia não seja dolarizada. Então tem esses dois fontes de instabilidade das próprias contas, balanço de pagamento, é uma questão mais macro. E focando ainda no petróleo, né, que vai ser o grande tema da discussão, essa figura como uma das principais commodities que tem mais sido consumida no mundo nos últimos anos, mesmo caminhando, né, para a transição energética e com produção de veículos e outros tipos de bens de consumo ou elementos-chave, né, na nossa sociedade, caminhando para a transição energética, para fontes renováveis, ainda o petróleo é muito consumido, né? A gente tem uma dependência de combustível fóssil imensa. E nisso, o Brasil, a partir de 2008, ele se torna exportador líquido de petróleo. Eu até vi uma reportagem esses dias, né? Que acho que até 2025, 2030, agora eu não lembro certo, parece que o Brasil vai encabeçar o top 6 dos países exportadores de petróleo, né? Se duvidar, até entra na OPEP. Mas, dependendo como que rola, também tem muita correlação de forças geopolíticas nessa discussão. Mas essa ideia do Brasil ser importador líquido no início da década e passar para exportador líquido, também se pergunta quais os impactos da volatilidade do preço do petróleo e o que se desempenha na economia brasileira. E essa reflexão que a gente vai tratar aqui. O horizonte temporal vai ser abordado um pouquinho mais na frente, mas essa que é a questão, como a volatilidade do petróleo impacta o desempenho econômico. A ideia é que impacta negativamente, mas quanto, a mensuração e a reflexão sobre isso que vai ser abordado no estudo. Pois bem, a revisão de literatura, podemos falar que tiveram muitos modelos A, né, autorregressivos e testes de causalidade grandes acompanhando esses modelos, para falar um pouco da questão dos choques do preço do petróleo nas relações macroeconômicas, das principais variáveis macroeconômicas de diversos países, não só no Brasil, né? E os resultados mostraram que existe, de fato, choques positivos de petróleo reduzem a produção industrial, a oferta de moeda e as importações, enquanto choques negativos no preço do petróleo aumentam as importações. Esse Chaikin é um dos artigos que geraram nossa reflexão aqui, né, e atiçaram nossa vontade de pesquisar um pouco sobre isso. Por quê? Porque o Chaikin, eles fizeram um estudo até para o G20, como está descrito, de 91 a 2012. Eles utilizaram esse modelo VAR-GARCH, a gente só vai usar o modelo VAR. E só que qual a grande questão? Como aponta aqui, os resultados da mesma dimensão do modelo univariado, no entanto, a significância dos coeficientes foram negativos, ou seja, do impacto negativo, como se espera, né, do efeito negativo da volatilidade do preço do petróleo PIB. Só foi significativo para 6 países, no caso de uma commodity energética, e também, focando no caso do Brasil, o coeficiente não foi significativo. Então, esse modelão para explicar a realidade brasileira, e se a gente for tomar como ponto de vista a questão da significância dos parâmetros nesse VAR-GARCH, ele não atende muito isso, né? E também perde um pouco a especificidade do país quando usa modelos muito grandes. Seguindo, temos um outro também que foi uma grande inspiração, foi Rafik et al. E a análise empírica do impacto da volatilidade do preço do petróleo nos indicadores macroeconômicos da Tailândia. Usando agora um VAR, isso a gente seguiu a ideia do VAR, e usou causalidade de Grange, impulso e resposta da composição da variância. Cada uma dessas coisas eu vou explicar um pouco mais adiantando. Causalidade de Grange a gente não vai entrar tanto aqui, que é basicamente para saber, por exemplo, qual a questão da exogeneidade das variáveis, se
se as variáveis podem ser ordenadas como a literatura descreve ou não. Então, por isso que normalmente se bota um teste de causalidade grande. A gente também usou isso, mas mais no segundo plano, não como o fio condutor da explicação do artigo. E esse VAR também foi o período pós-crise asiática, mas que o impacto da volatilidade do preço do petróleo transmitiu ao déficit orçamentário. E os autores relataram que o regime de câmbio flutuante introduzido após a crise pode ser o principal contribuinte para esse novo canal de impacto. Obviamente, né? Porque a necessidade de importar petróleo dá problema na balança comercial e gera os impactos mais conhecidos sobre o déficit orçamentário do governo. E a ideia também de tentar estabilizar o câmbio. Mas isso aqui a gente não vai entrar muito. Propriamente agora tratando do nosso modelo, temos que o nosso horizonte temporal é de janeiro de 2001 a junho de 2021. E isso se dá por quê? Porque como a gente queria pegar o período do plano real em si, para ser mais fácil, né, a questão, porque dados anteriores atualizados, digamos assim, são muito problemáticos, também tem um problema de escala, inflação, que meio que dá uma distorção dos dados. E também, a partir de 2000, agora eu não lembro se é 99 ou 2000, perdoe, mas dado a questão do estabelecimento tripartite econômico, tem uma coordenação melhor das políticas macroeconômicas, né, no âmbito nacional, e também não tem os efeitos das crises que aconteceram no final dos anos 90, né? E trazendo mais para a atualidade, né, junho de 2021. A gente tinha feito até 2019, mas ficou datado e a gente queria também ver um pouco dos impactos da crise do coronavírus no estudo, para ter uma relevância também mais atual. A fonte dos dados foi IPEA-Data e as variáveis usadas são essas que seguem. A volatilidade realizada, RV, do preço do petróleo bruto em reais, é dado por essa fórmula. A gente escolheu essa fórmula que achava que mais se encaixava no nosso estudo e, tentando simplificar bastante, o que foi? A gente pegou dados do petróleo diários, né? A gente transformou esses dados diários em real, a gente aplicou essa diferença de logaritmos dentro de um mês e acumulou no mês. Então, como se fala, a frequência, esse 1 dividido por H, que é uma coisa que deu uma confusão muito grande quando a gente foi tentar ler o paper que a gente se esperou para entender. Se a gente quer no mês, a gente tem que pegar uma frequência menor que aquela frequência do mês para acumular para chegar no mês. Basicamente isso, e soma esses pequenos períodos para ter a volatilidade, no caso do período que a gente quer. A gente tudo são bases mensais, né? Então, temos também a taxa de crescimento real do PIB brasileiro em reais, no caso, variação, mesmo no período anterior, a taxa de inflação, né? A taxa de crescimento real do investimento e a primeira diferença da taxa de juros over Selic real. Testamos, é claro, as variáveis em nível, digamos assim, mas não deu certo, tirando a volatilidade realizada, isso deu certo em nível, o resto, todos tiveram que ser taxas de crescimento, que seria equivalente, digamos assim, à primeira diferença, né? E seguindo um pouco aqui, um pouco a cara dos dados, aqui é da relatilidade realizada, pode-se perceber que no período aqui de 2008, que era um foco que a gente estava até tratando, que a gente viu como disruptivo, quando abriu o horizonte temporal até 2020, pode perceber que a volatilidade do preço do petróleo, principalmente no metade do ano passado, coisa do tipo, foi gigantesca, né? E isso fez com que esse pico aqui ficasse apequenado, ficasse pequeno em relação a esse grande salto aqui, e conduziu que, quando fomos tratar o modelo, a gente até botou uma dummy referente a esse período da crise do coronavírus. Daqui a pouco fala sobre isso. Mas os dados também, todos agora, digamos, primeira diferença, né? Todos em taxa. Pode perceber que são estacionários, quer dizer, visualmente estacionários, confirmado pelos testes. E agora, partindo um pouco para os resultados estimados.
Uma coisa... Eu acabei não editando isso, peço desculpas, mas um lembrete que devia estar na introdução, que uma forma de mitigar essa volatilidade dos preços do petróleo seria também por meio de uma composição de estoques, né? E por uma mudança nas correlações geopolíticas. Isso daí devia estar lá na frente, eu baguncei o slide, peço perdão. O modelo escolhido foi um VAR, e a indicação dos critérios de formação foi um VAR 3. Usamos também testes de estacionalidade individual e conjunto do modelo. O modelo é estável tanto individualmente quanto conjunto, né? Dependendo do círculo unitário, mas coisa do background também. Foi adicionada uma variável dummy, tendo visto o capital efeito da crise do coronavírus. Essa variável dummy é 1 entre 3 de 2020 a 6 de 2021 e 0 caso contrário. E aplicou-se também, existe um problema de atrocidade, aplicou correção para ela, por esse método hack. E também para ver se os parâmetros eram estáveis ao longo do tempo, se não devia ser introduzido nenhuma outra dummy, foi aplicado esse teste, né, de estabilidade de parâmetros, que é o CUSUM, né? É um teste cumulativo para ver se os parâmetros são, como se fala, se são... Acho que a forma melhor não seria essa expressão, mas pode-se dizer se eles são consistentes ao longo do tempo, ou se existe alguma quebra estrutural em algum momento, digamos assim, que precisa ser modelada. É uma indicação, né? Uma das possíveis indicações. E, dado essa configuração, se provou que essa seria a mais indicada. Para fazer o impulso-resposta, que eu vou também escrever um pouco mais para frente, a gente usou esse ordenamento das variáveis. A racionalidade desse ordenamento se dá pelo seguinte: o modelo VAR é um modelo de equações simultâneas, né? A gente usou um VAR de forma reduzida, então as variáveis no tempo presente são explicadas por defasagem de outras variáveis e da própria variável. Nisso, o modelo de equação simultânea não tem problema a questão do ordenamento, mas quando a gente vai fazer o impulso-resposta, o ordenamento faz sentido por como se estrutura os dados que vão ser apresentados graficamente. Quando chegar lá eu falo isso um pouco. Mas, dando a ideia desse ordenamento, foi feito o quê? Da variável mais exógena, ou seja, a volatilidade do preço do petróleo, que é definido por questões do mercado internacional, mesmo o Brasil ganhando destaque como exportador líquido nas últimas décadas, a variável mais endógena, que no caso é o PIB, passando pelo a taxa de juros, efeito sobre a taxa de juros, o efeito da taxa de crescimento real do investimento e também passando pela taxa de inflação, né? 5 minutos, tá, Letson? Tá certo, tô terminando também. Tá. Bem, as funções de impulso-resposta basicamente falam o seguinte: dado um choque na volatilidade, como as outras variáveis respondem a isso? É claro que existe um efeito de repercussão total do RV, não impacta, digamos assim, em ceteris paribus, no PIB, na taxa de crescimento do investimento, mas isso vê o comportamento que se dá dado um choque na volatilidade. E a gente vê que existe um impacto negativo. Vocês conseguem ver o cursor? Eu espero que sim. Mas existe o impacto negativo, no caso, da volatilidade sobre a taxa de crescimento, como pode se perceber por essa curva descendente, né? Sob a taxa do crescimento real do investimento também podemos verificar esse efeito negativo. Aqui, na taxa de inflação, não é significativo esse intervalo de significância, mas isso tem a ver um pouco também, porque a ideia que impacta a inflação é o nível de preço, não a variância em si do preço do petróleo. E aqui a gente tem a taxa de juros, que também pelo menos não temos nada muito claro em relação à significância. Decomposição da variância explicando ao longo do tempo qual variável contribui mais para a repercussão na trajetória de outra. No caso da decomposição da variância da taxa de crescimento real do produto, a gente vê que quem ganha protagonismo ao longo do tempo é a inflação, mas a volatilidade realizada tem seu papel também. E o menor de todos
tá pela taxa de juros. Em consequência, na casa do investimento, a gente vê que a volatilidade realizada tem um grande destaque. Para terminar, a gente que os resultados empíricos pelo VaR são consistentes com a percepção que a volatilidade real do preço do petróleo está negativamente associada à atividade econômica agregada, né? Está negativamente associada. O impulso resposta mostra que a volatilidade realizada tem um impacto no crescimento real, que é significativo no segundo mês da série, né? E permanece até após o quinto mês. Depois perde significância dado o intervalo de confiança que atinge o zero. E, resumindo bastante, nosso estudo indica que um dispositivo econômico para mitigar os efeitos macroeconômicos de volatilidade do preço do petróleo torna-se muito relevante no caso, né? Só que tem que também mediar, dado a reflexão da questão de como vai compor os estoques, qual vai ser esse dispositivo. E isso acho que podemos concluir. Desculpa, Professor, muita acho que seu áudio informação. Está sem o microfone, João. Muito obrigado, Letson. Você foi redondinho também, 19 minutos, muito certinho, muito redondinho. Esses dois estão de parabéns pela apresentação até agora. Espero que a Sofia agora mantenha esse nível bastante bom e bastante cuidadoso com o tempo. Sem mais delongas, Sofia, até para a gente poder ter um tempinho para conversar sobre esses resultados aí, que são muito interessantes até agora. Você tem aí até 20 minutos a partir de agora para a sua apresentação. Tá bom, só vejam aqui, peraí, vou começar agora. Vejam se está compartilhando a tela. Tá? Tá sim, só não está no modo cheio. Você pode botar em modo cheio, de apresentação. Tá, beleza. Sim, agora está perfeito. Tá, então prazer, gente. Para quem não me conhece, eu sou Sofia Stel e eu vou apresentar a pesquisa de iniciação científica que eu estou fazendo com o professor João Cury, que se chama Agroenergia como Vetor para uma Agricultura Sustentável. Então, a princípio, eu queria explicar um pouquinho sobre o que é, né, a agroenergia. Então, ela é a conversão de biomassa, que pode ser resíduo orgânico, que nem bagaço de frutas, resíduo animal, ou até mesmo esgoto em energia. Só que o foco da pesquisa aqui é mais voltado principalmente para a conversão de dejeto animal e resíduo agrícola em biogás, que se trata de uma mistura gasosa rica em metano. E é um biocombustível, bem como o etanol e o biodiesel. E a aplicação dessa agroenergia pode ser voltada para energia térmica e elétrica. E a produção de maior sucesso desse biogás é feita através da digestão anaeróbica do lixo orgânico, desse material orgânico desse lixo. E aí, dessa forma, se estabelece um manejo adequado de dejetos, porque você evita a poluição do ar, porque esse dejeto animal produz gases de efeito estufa, e você também evita a poluição do solo e de lençóis freáticos também, porque quando esse dejeto fica acumulado no chão mesmo, ele pode escorrer, pode gerar chorume, enfim. Então, você propõe um manejo adequado desses resíduos e uma geração de energia a partir deles, energia renovável. E aí, pela tecnologia disponível para a produção desse biogás, ele pode ser produzido em grande, média e pequena escala. E aí, no caso da geração em pequena escala, da geração distribuída, você ainda tem a vantagem de promover maior autonomia energética regional e menores impactos ambientais. E aí, bom, a produção dessa agroenergia traz consigo geração de energia limpa, uma vez que o biogás ele é renovável, né, os animais vão continuar produzindo esterco, resíduos de plantio vão continuar a ser gerados no processo agrícola. E, além disso, ele reduz a emissão de gases de efeito estufa em comparação com combustíveis fósseis quando utilizado. Ele também é acessível, uma vez que é compatível com a geração distribuída. E um outro potencial é a redução de desigualdades, porque essa produção pode ser feita por pequenos agricultores e gerar renda para eles. E aí isso pode até acabar gerando um efeito multiplicador para a economia local como um todo também. E isso vai também na direção de uma ação contra a mudança global do clima.
Então, basicamente, essa produção do biogás gera valor econômico e energético a partir do que poderia ser lixo. E essa dinâmica deixa evidente o papel da produção da agroenergia na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU. Ele prospera diretamente nos caminhos das ODS 7, que é energia limpa, ODS 7, que é energia limpa e acessível, ODS 10, que se trata da redução de desigualdades, e 13, que é para a ação contra a mudança global do clima, que são os potenciais que eu mostrei aqui nesse slide anterior. Então, assim, eu acho interessante pontuar também a relevância de tratar a agricultura quando você fala de geração de gases de efeito estufa, porque o Brasil já possui fontes de energia renováveis em quantidade considerável. O problema do Brasil não é tanto a transição como é na China, por exemplo, que eles estão tentando transicionar do carvão. Aqui o problema é muito realmente voltado para a agricultura, para a questão do campo, tanto em questão de conversão de terra, quanto em questão dessa geração de lixo, de esterco animal, produtos agrícolas, enfim. Bom, então, o percurso metodológico aqui vai ser apresentar o problema da pesquisa a partir de dados mais gerais sobre a produção de agroenergia no Brasil e o seu potencial, e depois adentrar no estudo de caso específico de 3 iniciativas de pequenos agricultores no sul do país que realizam esse tipo de geração. E aqui o sul do Brasil é uma região central na produção de agroenergia. Então, para apresentar o potencial da geração de gás metano e, portanto, de biogás no Brasil, eu usei dados de um texto chamado Manure as a Resource, ou Resíduo como Recurso, que utiliza os dados do Censo Agropecuário do IBGE e diferentes coeficientes de conversão. E aí ele calcula em metro cúbico por dia o potencial de geração de metano no Brasil e na região sul, né? A partir da quantidade de suínos e bovinos confinados, no caso dos bovinos, e aí o quanto esses animais geram de gás metano e, a partir disso, quanto é possível gerar biogás no Brasil, né? Então, aqui a gente tem os potenciais de geração, e esse número que eu coloquei aqui embaixo foi para mostrar o impacto mesmo. Esses 26,8 milhões de metros cúbicos de metano por dia foi o quanto o Brasil importou de gás natural, na verdade, no ano desse censo. Então, aqui são mostrados 2 cenários possíveis. Um considerando um coeficiente maior e um considerando um coeficiente menor, né? Tanto para suínos quanto bovinos. E aí, no contexto desses 2 cenários, é possível considerar que se todo o resíduo bovino e suíno do Brasil fosse tratado em biodigestores, o potencial de geração de gás atenderia a necessidade de importação do país nos 2 cenários. Então, qual o problema, né? O problema é que há um enorme potencial não explorado. Eu coloquei aqui a foto de uma esterqueira, que é um tanque aberto de resíduos de lixo e que requer uma área desmatada consideravelmente grande para ser implementada, além de possuir baixa eficiência na remoção de nitrogênio. Porém, pelos baixos custos de manutenção, é uma das formas mais comuns de tratamento de resíduos em estabelecimentos agrícolas. Então, além de você desmatar, isso em si já gera gases de efeito estufa, você também deixa esse lixo aberto, assim, essa fonte de resíduos, que isso também emite gases de efeito estufa. E, bom, ainda com base em dados do Censo Agropecuário, de mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil, apenas pouco mais de 2 mil fazem tratamento de resíduos em biodigestores, e desse número, os estabelecimentos da região sul têm uma grande participação. A maioria realiza um tratamento inadequado do lixo, como em esterqueiras. E aí, assim, o problema principal está nisso, que as iniciativas de produção de biogás são incipientes e isoladas. E as energias renováveis no Brasil acabam ficando à sombra da energia hidrelétrica, que é a renovável mais comum do país. Então, poucas propriedades agropecuárias realmente realizam tratamento de resíduos adequadamente. E falta uma ação coordenada e indutora para o desenvolvimento do biogás
E as políticas públicas têm um papel central nessa iniciativa, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final da apresentação. Bom, falando um pouquinho das perspectivas e desafios, essas perspectivas eu peguei principalmente baseados num estudo de caso que é do condomínio Ajuricaba, que é um condomínio também na região sul do Brasil. Esse condomínio surgiu em 2009, depois da Conferência Climática Mundial em Copenhague, na qual o Brasil se comprometeu voluntariamente a diminuir a emissão de gases de efeito estufa de 36% a 39% até 2020. E aí surgiu esse condomínio Ajuricaba. E aí ele foi criado a partir de diversas parcerias, dentre eles a Itaipu Nacional e a Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia Pública. Enfim, o condomínio Ajuricaba ele tem entre 400 bovinos e 5.000 suínos, então ele realmente tem um potencial muito grande de geração energética. E quando em total operação, ele pode oferecer uma redução de CO2 em 1.400 toneladas por ano. Então, além do manejo desse condomínio que eu citei, do condomínio, permite a instalação de 4 geradores para pesquisa e desenvolvimento, que é uma parte essencial do projeto. E aí, baseado nele, eu trago essas perspectivas de uso do biogás gerado no condomínio. E aí, então, a gente tem o uso do biogás para energia térmica, que é a partir da queima do biogás, que tem alto valor calorífico e pode ser utilizado para fins domésticos e industriais, como aquecimento de piscinas, estufas, fogões, etc. E países como China e Índia se utilizam bastante do biogás para esse fim. Esse uso traz conforto para as famílias agricultoras, além de reduzir custos. A conversão de biogás em energia térmica também pode ser utilizada para secagem de grãos e utilizado paralelamente para a produção de energia térmica e elétrica, cogeração. Então, no caso do uso do biogás para energia elétrica, no condomínio Ajuricaba, ele pode ter 2 propósitos. O primeiro é o uso na própria propriedade e o segundo é a venda do excedente para a distribuidora, que nesse caso é a Copel. Há um contrato de chamadas públicas no qual essa venda é feita para a distribuidora na forma de créditos de energia. Há também uma perspectiva de uso veicular, só que o uso para veículos do biogás no Brasil ainda é uma prospecção, é muito incipiente, ele ainda não atinge o padrão sueco de qualidade para o uso de biogás, que é a referência para o uso veicular do biogás, mas como a concentração calorífica já é alta, é possível fazer um uso experimental em máquinas adaptadas. E espera-se obter melhores níveis de biometano para atingir as normas internacionais. Apesar dessas muitas possibilidades de uso, há limitações. Primeiro que, por lei, qualquer distribuidor de eletricidade está autorizado a realizar chamadas públicas para comprar energia produzida por esses pequenos agricultores. Mas o consumidor não pode ser compensado monetariamente por consumir essa energia renovável, diferente do que acontece na Espanha ou na Alemanha, por exemplo, por meio de tarifas feed-in. E, além disso, atualmente, a produção desse condomínio Ajuricaba caiu quase que pela metade por problemas de manutenção. Isso principalmente porque as tecnologias para o desenvolvimento de sistemas de biogás são amplamente desenvolvidas e até acessíveis, mas altos investimentos são frequentemente necessários. Então, para manter essa tecnologia, pode ser um pouco custoso. E a experiência internacional em países como a China e a Índia também mostra que esse acaba sendo um fator desencorajador. Por conta disso, uma forte presença de políticas governamentais tem sido fundamental para o desenvolvimento dos sistemas de biogás, tanto em países em desenvolvimento, como eu mencionei, China e Índia, mas também países desenvolvidos. E, dadas as semelhanças socioeconômicas, territoriais, principalmente no sentido voltado para o biogás mesmo da China e Índia com o Brasil, a gente pode aprender algumas lições com eles nesse sentido. Bom, eu tenho aqui mais 2 exemplos de iniciativas no sul do país, e o texto do título de referência já diz muito, a contribuição de pequenos empreendimentos aos grandes problemas atuais. Esse primeiro caso aqui dessas microdestilarias do município 16 de Novembro e da Associação Agrícola de São Carlos,
ficam no Noroeste Gaúcho, que é uma região marcada pela participação de muitas cooperativas de pequenos agricultores que produzem principalmente a cana. E a ideia é produzir etanol, que também é um biocombustível que vem da cana, veio da Cooperativa dos Produtores de Cana de Porto Xavier, ou Coopercana. E essa cooperativa é a única usina de etanol do estado e é responsável pelo atendimento de 4% da demanda de etanol do Rio Grande do Sul. E eu falo delas juntas porque são duas faces de uma mesma iniciativa, que é a da Cooperativa dos Produtores de Cana do Porto Xavier. E, bom, essas microdestilarias, elas juntas envolvem cerca de 400 famílias entre agricultores e assentados. Esse segundo caso aqui é o exemplo do Centro de Formação de Produção de Alimentos e Bioenergia de São Francisco de Assis, e o projeto tem o intuito de, como o nome já intui, produzir alimentos, respeitar o meio ambiente e produzir energia. O biodiesel produzido por eles vem da coleta, então são 12 mil litros coletados por mês no município, principalmente com origem de óleos e gorduras vegetais saturados que são reaproveitados no centro. E essa coleta conta com um projeto educativo para escolas e restaurantes da região. A construção das instalações físicas desse projeto foi feita pelos próprios agricultores e por meio de capacitações em bioconstrução. E, além disso, o centro também incentiva a produção de sistemas agroflorestais. Então, eles trabalham com venda de alimentos e tem a microdestilaria. A microdestilaria deles, inclusive, também produz melado, rapadura, cachaça e outros derivados da cana. O bagaço e a ponta da cana também servem como adubo e ração animal. Então, basicamente, eles realmente tentam não desperdiçar nenhum resíduo e gerar valor a partir de tudo que há disponível. Já se encaminhando 5 minutos, tá, Sofia? Beleza. Já estou encaminhando aqui para os resultados. Foi demonstrado um enorme potencial dessa produção de agroenergia, no geral, no Brasil, especialmente na região sul, em pequenas propriedades. E a partir dos dados, no Brasil e nos estudos de caso, há um enorme potencial, porém esse potencial é não explorado. A razão desse problema pode estar principalmente, em grande parte, em dificuldades jurídicas e legislativas. Então, uma fase da pesquisa foi que a gente começou a se aprofundar, foi justamente nesse desafio regulatório. A gente percebeu que o biogás possui complexidades e justaposições legais, desde a produção até o seu uso, além de lacunas na própria definição legal de agroenergia, biogás, enfim. O curso jurídico para a produção e uso do biogás foi desenvolvido de uma forma hermética e não considerou as especificidades da indústria de biocombustíveis. Além desses problemas, na elaboração de uma agenda governamental é necessário direcionar políticas públicas de modo que isso renda geração de valor econômico descentralizada para incrementar a renda de pequenos agricultores e não servir apenas como mais um incentivo à monocultura, como acaba sendo um pouco o caso do etanol no Brasil. E é nesse pé que a gente está agora, principalmente. Antes de evoluir mais com a pesquisa, o intuito que a gente teve a oportunidade agora é de pesquisar, na verdade, estudo de possíveis tecnologias para a produção de biogás. Então, agora é a fase que a gente vai se adentrar nesse tópico, na pesquisa. E, assim, a partir do momento que a gente estuda essas tecnologias, primeiro que a gente pode fazer benchmarks com o caso da produção de bioenergia e biogás em outros países. E também, quando a gente explora a tecnologia, a gente também pode focar no fato de que, quando você produz biogás, você pode produzir também biofertilizante. E isso é mais, enfim, uma perspectiva que a gente pode se aprofundar estudando as tecnologias. Próxima fase da pesquisa. E eu acho que é isso. Vou parar de compartilhar aqui. Obrigado, Sofia. Eu fiquei bastante bem impressionado como os 3 apresentadores foram muito bem comportados. Está certo que eu já tinha dado um spoiler antes da nossa conversa, na nossa resenha,
de que eu seria duro, mas vocês não me deram trabalho. Parabéns pelas 3 apresentações. Daqui a pouco eu vou franquear a palavra a todos aqueles que quiserem fazer comentários. Eu vou fazer apenas 2 comentários, um para a apresentação do Zamorano e outro para o Letson, porque o da Sofia eu quero mais ouvir vocês do que falar, porque, afinal de contas, a gente já está junto há 1 ano, e aí talvez vocês queiram falar alguma coisa, né? Então, primeiro, parabenizar pelas 3 apresentações, todas muito boas, muito dentro daquilo que é o espírito da jornada de pesquisa, que é compartilhar o que a gente está fazendo, o que a gente acabou de fazer. Me parece, sim, que Sofia está fazendo, Germán está fazendo, o Letson já fez alguma coisa. Me soou isso, porque ele já tem resultados concretos, daqui a pouco eu vou até falar um pouquinho sobre isso. E queria justamente aproveitar esse comentário para dizer, então, Zamorano, eu achei... Bom, primeiro que quando eu leio o título do seu projeto de tese, de trabalho, eu digo, caramba, que complexo que é esse tema. E aí é que vem o meu comentário, porque, de alguma maneira, como eu não li um trabalho seu, eu só vi a sua apresentação e li o seu abstract, o seu resumo, assim, me soaram assim, apareceram várias questões na minha cabeça, porque a primeira coisa que você falou na sua apresentação de que isso seria o seu capítulo inicial de tese, não é isso? O capítulo 1, que me parece que é o capítulo teórico da sua tese, certo? Então, até aí eu entendi bem. Pois bem, só que você utiliza, pelo menos do que eu ouvi, 3 referências teóricas. Os estruturalistas, né, os neo-schumpeterianos e os pós-keynesianos. No seu resumo, nem os pós-keynesianos apareciam, mas na sua apresentação eles apareceram. E aí eu geralmente acho que esse é o grande desafio para você e para o seu orientador, que é justamente o passo anterior, que também não ficou muito claro para mim, qual é o grande problema da sua tese, qual é a sua questão a ser respondida. Isso não está tão claro. Está claro que você anunciou que vai falar sobre a Argentina, mas não está tão claro para mim, de maneira muito direta e delimitada e focada, qual é a sua grande questão da tese. E por que eu faço essa pergunta agora? Porque é ela que vai esclarecer todo o restante, inclusive a abordagem teórica, que me parece que você faz um esforço de síntese de 3 abordagens para tirar elementos dessas abordagens para servirem de farol para o restante da sua tese. Me pareceu isso. O que é altamente legítimo. Só tem que, quando você contrapõe 3 abordagens teóricas, você tem que tomar cuidado que elas têm muitos pontos em comum, mas também têm muitos pontos conflitivos. E você precisa ter essa capacidade, nesse primeiro capítulo, de fazer essa digestão e apresentar para o teu leitor, que vai ler a tua tese, algo que seja uma síntese dizendo, o que eu quero de fato dessas 3 é isso aqui, porque senão vira o que a gente chama aqui no Brasil, Zamorano, de samba do crioulo doido. É aí que entra a questão da delimitação e do foco. Então, eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Eu quero dizer que é desafiador o estudo que você está fazendo. Ele é complexo pra caramba. E, nesse sentido, você tem que estar muito bem calcado nesse início da tese, que é esse desafio teórico. Gostei pra caramba do teu tema, mas, de verdade, eu acho que você e o Caio vão cortar um dobrado ainda para conseguirem gerar essa síntese teórica, mas eu queria ouvir vocês 2 a respeito disso. E, Letson, eu gostei demais do trabalho de vocês 3 e tudo mais. No abstract não ficou tão claro, eu não sei se passei desapercebido, mas você tinha colocado as variáveis lá e, de fato, a variável de juros meio que passou correndo ali. Eu falei, cara, onde é que está a política monetária nessa história? E na tua apresentação ficou muito claro que está lá, né? E aquela tua observação de que vai lá do mais exógeno até chegar ao menos exógeno ou mais endógeno,
me apontou uma provocação, não para esse trabalho, que esse trabalho está redondinho, pelo que eu percebi. Ele chegou a um resultado, vocês têm apontamentos aqui, mas eu acho que esse resultado ele abre para outras questões, e aí a Susan está aí para falar também, a respeito de, eu estou falando de petróleo, mas se eu quisesse fazer uma provocação adicional para replicar isso que eu estou pensando para gasolina, por exemplo. Aí você sai do geral para o específico, e você tem que passar, obviamente, por refino e tudo mais, mas eu já estou pensando diretamente na gasolina, que vai seguir, em tese, um movimento de volatilidade, se for via mercado, que fique muito claro isso, se for via mercado, a volatilidade do petróleo vai se refletir na volatilidade no preço da gasolina. É um ponto de partida, assim, só sugestivo. E aqui no Brasil, por causa disso, nós tínhamos, por um tempo muito grande, um elemento que tentava cuidar disso. Eu não sou especialista da área, mas eu já ouvi um pouco a respeito. O Brasil criou a CID, lá no início dos 2000, justamente para amortizar esses problemas de volatilidade de preço da gasolina, usando uma contribuição que atenuaria. Por quê? Porque isso acaba impactando justamente na atividade econômica e, sobretudo, na inflação, correto? Só que, caso eu não esteja enganado, justamente ali pelo governo da Dilma, o CID foi, digamos assim, fragilizado ou zerado, digamos assim. Eu não sei exatamente quando. Aí vocês que são da área que podem me dizer. Então, em que medida esse trabalho que vocês fizeram de volatilidade, vocês poderiam tentar replicar isso para a gasolina, no caso do Brasil, aí seria uma coisa mais endógena, e como, de alguma maneira, vocês poderiam utilizar justamente essa mudança na política da CID como um elemento aí que explicasse um ruído ou uma quebra estrutural nessa análise. Foi apenas uma reflexão que eu fiz aqui pensando em cima do trabalho de vocês. Então, era isso que eu queria comentar, parabenizando os dois. A Sofia eu parabenizo sempre, porque ela é uma menina, ela é a mais jovem do grupo aqui, ela está lidando com 2 doutorandos, então você está de parabéns também, Sofia. Não vou falar nada agora, não. Então, Samorano, primeiro você fala e depois o Letson fala. Aí depois eu abro para o Caio e para a Susan, se obviamente eles quiserem falar. Beleza, muito obrigado, João, pelos comentários. Bom, você está certo na sua observação. Eu acho que talvez aprofundei demais na introdução e de todas os enfoques teóricos que eu ia usar e deixei bem para o final o que vai ser o meu objetivo de tese, que talvez deveria jogar bem no início para que já fique claro de que estou tentando falar. Bom, a gente parte do reconhecimento de que a estrutura produtiva argentina e o padrão de especialização no comércio internacional tem um impacto específico sobre as emissões de gases de efeito estufa da Argentina. Daí que a gente pega aqueles enfoques que falam de estrutura produtiva e do comércio internacional e estabelece umas interrelações entre essas duas dimensões, junto com o ênfase nas capacidades tecnológicas, que também a gente identifica como um forte determinante das emissões. Mas é isso, a pergunta, o objetivo de pesquisa da gente é avaliar se as mudanças na estrutura produtiva e comercial têm um efeito determinado sobre as emissões. A gente parte de hipótese que a especialização em commodities agropecuárias tem um impacto negativo e que a estrutura produtiva heterogênea também tem um impacto negativo em termos de emissões. E daí que a gente vai tentar responder, avaliar essa hipótese com o estudo, análise de matriz insumo-produto. Que, por sinal, todas as 3 correntes teóricas utilizam matrizes para fazer os estudos de mudança estrutural, né? Quer dizer, esse é um elo que une todos. É algo muito interessante, de repente, para você pensar essa questão aí, tá? Então, eu acho... Agora, você falou
de uma matriz que, na verdade, a tua fonte não é exatamente a fonte que vem lá do INE, né? É uma fonte que vem externamente, não é isso? Sim, na verdade, o grande limitante nesse sentido da minha tese é que a Argentina, a diferença de Brasil, não tem uma grande cultura de MIPs. Não tem Mas disponibilidade. o INE não apresenta, porque o Brasil, a última matriz Qual é o apresentada é de 2000. O INE é o Instituto Nacional de Estatística. Na Argentina é o INDEC. INDEC. Desculpa, eu falei INE, mas são na Espanha que é INE. O INDEC, ele não apresenta a matriz? Não, não estão atualizadas. A Puxa última foi vida. feita no Aí ano 97. Por isso quebra que a gente firma, vai né? usar fontes internacionais. Ah, tá bom, tá Essa bom. Isso eu realmente manipulação. eu tinha anotado aqui como uma questão. Outra coisa, vocês passearam pela literatura de lock-in tecnológico, isso vai fazer algum sentido para vocês? Sim, Ah, tá sim, bom. sim. Então tá bom. Beleza. Letson, por favor. Ah, tá certo, muito obrigado, valeu pelo comentário, mas a gente, né, eu e o Suza, o professor Adilson, né, que não pôde estar aqui, acho que ele está se recuperando, né, estava muito bem, mas a gente sofreu muito para chegar nesses resultados, no sentido de muita experimentação, vai para lá, conversa para cá, e tanto que a gente parou primeiro em 2019, até comentei por alto, mas parou em 2019, mesmo parando em 2019, a gente ficou muito tempo mexendo até chegar no modelo mais fino. Por quê? Porque como modelo grande, né? Se você pensar nas variáveis, primeiro escolher as variáveis, tipo taxa, acumulado, tipo, a gente passou por uma curva de aprendizado, de consertar muito grande. Depois que a gente fechou as variáveis, tivemos que fazer vários ajustes menores, e aí, tipo, meio que não é caducou, mas, digamos assim, ficou um pouco ultrapassado, né? E não estava contemplando mais o cenário atual, então a gente teve que atualizar. Então, foi muita experimentação para lá e para cá. E nessas conversas surgiu a questão dos preços em si de gasolina, coisas tipo. Até o professor Dilson falou um pouco disso. Só que o grande problema que teve é dado em relação a isso. Porque, principalmente nos últimos anos, por quê? Porque como estava havendo uma grande, entre outras coisas, uma grande migração dos sites do governo para agora a plataforma unificada, né, .gov, coisa do tipo, muitos sites institucionais ficavam fora do ar. E as bases de dados referentes a cada site institucional, até a ANP, também ficavam fora do ar. Então, quando a gente estava tentando pegar Cara, certos por um dados... acaso eu sou casado com uma servidora da ANP, hein, cara? Não é bem assim, mas tudo bem. Eu vou concordar que o .gov piorou muito e que o próprio ANP sofreu com isso. Mas tudo bem, eu só estou dizendo que existe a possibilidade. Eu não estou Não, tem, mas eu digo do momento que a gente teve a ideia para procurar. Que surgisse, não estou falando, por exemplo, no horizonte desde o início da pesquisa. No momento que a gente teve a ideia e começou a procurar, até para montar alguns gráficos que nem saíram aqui, teve um problema, porque tipo essa transição aí, e além disso, os dados podem até estar lá, admito, mas para a gente achar os dados isso daí já tive problema. Você está certo, Letson. Eu acabei de escrever um artigo sobre meio ambiente, sobre governança ambiental, e eu sofri no site do Ministério do Meio Ambiente, que na verdade não é mais do jeito que era antigamente, porque quando fez essa migração, babou geral, ficou o caos. Você tem que ficar cavucando nas entrelinhas das redes. Dado de comércio exterior também. A respeito dessa possibilidade da gasolina, realmente. Mas é uma possibilidade muito bacana também. A gente tentou botar um modelo que era tipo, tinha tanta volatilidade quanto o preço em nível, né? Tinha essas duas variáveis, mas não rolou. Mas é uma possibilidade, aí abre elas para a questão da gasolina em si. E o VAR tem essa, como se fala, ele, como é uma grande causação e também da forma como ele é construído, dá para possivelmente capturar esse efeito mais focalizado, né? Se a gente botar para pegar. Mas é isso. Só para botar uma pimentinha a mais. Da mesma forma que houve essa mudança na Dilma, no Temer você teve uma outra mudança, mas aí uma liberalização da política, no caso da gasolina, que tornou justamente, aparentemente, essas mudanças diárias bem mais visíveis.
ali. Então, são coisas assim para vocês pararem e pensar, de repente, de que maneira essa abordagem, que no fundo, Letson, ouvindo você agora, me dá a impressão de que, como vocês gastaram muito tempo pensando nas bases e nos dados em si, eu entendo que a grande contribuição do trabalho de vocês é mais metodológica, porque aí, a partir do momento que vocês venham replicar isso para outra, sai da gasolina e vai para o preço, perdão, sai do petróleo e vai para a gasolina, por exemplo, você já tem toda a noção e a intuição de quais as bases que vão utilizar, quais as referências que vão utilizar. Por quê? Porque vocês já tiveram um learning by doing aí. Então, é uma contribuição metodológica também, né? Deixa eu só Aprendizado pelo sofrimento. Então, a gente pensou, inclusive a gente também fez algumas alterações, que a gente colocava em dólar, em real, aí também fizemos várias alterações, colocamos outras, balança comercial, dados fiscais, então, assim, foi toda uma série de testes, né? E a gente tinha pensado nessa questão da gasolina, mas, assim, a gente achava até que não ia... vejo que tem ali uma referência que o Ledson apresentou, que é no modelo que... O problema é que eles fizeram, assim, as pessoas fazem um modelo geral e aí fazem aquele modelo para todos os países, né? Usou lá um Vargas, aí faz um basicão para todos os países. Aí, esses aqui a gente achou e aqueles ali não. Então, assim, eles nem tinham achado uma relação da volatilidade do preço do petróleo no Brasil, né? Uma relação negativa, não estava dando significativo. Então, a gente pensou, obviamente, nesse primeiro momento, nesse sentido, né? De achar, no mínimo, uma relação que a gente sabe que existe, né? Assim, tem a conjectura que existe, né? Mas a gente também não sabia. Então, assim, provavelmente, se a gente for fazer o teste com a gasolina, como a gente teve todo esse processo do CID, né, que amenizou essa volatilidade, então, provavelmente, a gente... e aí é interessante comparar, né? Vai ver que, com a volatilidade do preço do petróleo, você tem um impacto negativo significativo, e se for da gasolina, não tem. Então, acho que é bastante interessante essa ideia. E a gente chegou a pensar, mas, de fato, a gente acabou que o trabalho é bem maior. Essa é uma parte, digamos assim, do trabalho que aí não está entrando tanto a questão do Adilson, porque, assim, quem levantou o trabalho foi o Adilson, porque o objetivo dele é, de fato, fazer uma boa política para mitigar esses efeitos de volatilidade, né? Mas aí o artigo ficou... Porque até, obviamente, ter a política, ter o modelo econométrico, ele só está dando o embasamento para dizer que é necessária uma política. Aí, então, nós fechamos o artigo, de fato, assim, a gente quis separar, né, isso de deixar só a parte econométrica, dando o respaldo, né, dando a importância de fazer posteriormente, né, um trabalho que faça, né, essa coordenação com política de mitigar essa volatilidade. Então, a gente acabou separando e por isso que ele está fechadinho, porque às vezes a gente quer fazer um monte de coisa e não acaba nunca o artigo, né? E como tem vários exemplos de outros países que também fizeram, a gente queria saber, porque assim, como a gente não tinha na literatura nada que desse significativo, né? Para a volatilidade do petróleo, então, assim, foi o nosso primeiro objetivo. Será que é mesmo? Se não for, também não precisa fazer política, então, né? Porque aí não vai justificar a política. Né? E aí, então, a gente já tem coisas escritas também, né? Que aí seria mais a parte do Adilson, em relação à política, aí a gente faz todo um desenvolvimento de o que aconteceu na CID, né? Quer dizer, será que seria voltar uma CID nesse formato ou de outra forma, né? Então, isso está em andamento. Essa é a parte do andamento que não quer dizer, que a gente particionou, digamos assim. Então, vai ser uma outra parte, vai ser um outro artigo para essa discussão. E eu acho que essa ideia é bastante interessante, que a gente chegou a pensar, mas, assim, às vezes, quando enfatiza, né, quando a gente apresenta e a pessoa enfatiza e acha que de fato aquilo ali é relevante, acho que dá mais força para a gente testar também. E fica fácil, como você falou, a gente já tem toda a estrutura. Exato. Basta só agora, tipo, botar para a volatilidade da gasolina e aí ver, e a gente já vai ter um comparativo direto.
Acho bem legal. Eu acho que vocês estão de parabéns. Eu acho que dá mais calda aí essa pesquisa. Parabéns. Já dá mais... Acho que o Caio quer falar alguma coisa. Vale. Sim, só para complementar um pouco o que o Herman falou a respeito da tese que ele está desenvolvendo nesse primeiro capítulo, é mais o que ele busca. Eu acho que ele se prendeu demais na parte do desenvolvimento teórico, mas o que a gente busca, junto com essa leitura conjunta de neo-schumpeterianos com o pessoal estruturalista, é mais uma leitura de dois fenômenos que ocorreram em conjunto na economia argentina, mas não só nela, que é da especialização do país em commodities agrícolas, commodities agrícolas, principalmente pelo lado das exportações, e uma desindustrialização do seu aparato produtivo. Então, o que a gente tentou fazer nesse primeiro capítulo foi pegar alguns elementos dessas duas teorias, analisar elas conjuntamente, mas indicar também que essas teorias têm um flanco em aberto que elas deixaram, que é justamente o impacto ambiental desse perfil exportador. Exatamente, é isso aí. Isso tem que ficar muito claro. Valorizem aí, é isso aí que vocês têm que fazer. Eu já falei, né? Viu, Herman? É isso, ouça o seu orientador. É isso que tem que ficar muito claro. E aí é isso que precisa ter mais tempo dedicado, mais até do que toda a conversa anterior, porque a conversa anterior não resolveu esse problema. Ignorou esse problema. Então, você não precisa ficar gastando um tempão para contar uma história que todo mundo conhece, mas que eles não apresentaram nada a respeito disso, ou apresentaram muito pouco. Então, aí é que está o grande desafio. É pegar isso e dar a guinada para frente, que aí brilhante, aí fica show. Isso a gente está tentando fazer agora no artigo que a gente está com deadline até segunda-feira para ser apresentado em Buenos Aires. E é justamente sobre a terceira sessão que é a mais difícil, que a gente está debatendo já há algum tempo, que é justamente, dizer, tudo bem, essa literatura está apontando esses fenômenos que são dados, mas vocês estão deixando um flanco em aberto, que é o flanco do impacto que essa desindustrialização, ou seja, o que a gente fala é que a especialização comercial baseada nessas exportações tem impacto sobre emissões por uso e mudança de uso de terra, e por outro lado, do ponto de vista da estrutura produtiva, ao tornar ela menos complexa do ponto de vista das interrelações, dos encadeamentos, isso pode estar gerando uma perda de eficiência energética do seu tecido produtivo. Então, a gente tem todo um debate de heterogeneidade estrutural, enfim, que a gente está fazendo, mas o mote e as links causais que a gente vem debatendo há algum tempo são mais ou menos nesse sentido, e é a base de dados que a gente vai utilizar, de fato, enfim. Eu, que dou a disciplina de MIPS com a Esther do EC e com o Fábio, é difícil, porque a Argentina, a última tabela de recursos de uso da Argentina, salvo engano, é de 2003, e não tem mais nenhuma true para cá. Então, se não tem true, você não tem como fazer. É chocante isso, cara, é chocante. Ainda mais um ex-IBGEano que trabalhou nas contas nacionais fazendo tabela de recursos de uso como eu, isso já faz quase 20 anos, é chocante, né? E a gente, bonitinho aqui no IBGE, todo novembro, vai lançar mês que vem, mas a true de 2 anos atrás, de 2019. É uma loucura o INDEC não fazer um negócio desse. Ledson, você levantou a mão? Não, isso que eu ia até comentar, mas vocês já falaram, né, que a questão de contas econômicas integradas, então também é deficitário, né? Então, nem dá para dar uma ajudada para suplementar alguns elementos da própria matriz, né? Pois é muito difícil, é muito complicado. Não ter dado é muito complicado. A gente depende dessas bases multirregionais, que é a EORA, no caso. Estava até esses dias tentando pesquisar uma outra base, que é a ExilBase, também de comércio e meio ambiente, mas não tem a Argentina. Então, a gente trabalha com aquilo que é referenciado internacionalmente, que é a base da EORA
Tem outra da OCDE, mas a da OCDE não é tão ajustada. O Zamorano, vocês lá não têm condição de pedir alguma tabulação avançada no INDEC, encomenda especial, algo do tipo, eles não fazem, não tem microdado? Como é que é essa história? Eu até tenho uma colega de mestrado minha, na verdade ela é doutorada, a Noemi, que trabalha no INDEC, nem sei se ela está até hoje, mas ela era argentina, fez na época lá na Unicamp comigo, e ela era lá do INDEC. Esse tipo de coisa vocês não conseguem, mesmo pedindo uma tabulação especial? Tem algumas coisas rolando aí de uso interno, mas a gente deveria tentar um lance. Não sei. É mesmo, o último que foi lançado, eu até compartilhei com o Herman, o último que foi lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Produtivo argentino, utilizou a TRO de 2003, 2004 para fazer uma tabela de 2017. Não faz sentido isso. E aí para eles extrapolarem a série ou retrapolar, no caso aí é extrapolar, quais os indicadores que eles usaram para fazer isso? Tiveram que cortar um dobrado, os do PIB provavelmente, né? Com uma série de adaptações. Ele tem que se basear essencialmente sobre as TRUs, né, que são as tabelas de recurso e uso. Ela que é a base. Por exemplo, a gente, no caso do Grupo de Indústria e Competitividade, a gente tem tabelas brasileiras anuais de 2000 a 2018, porque a gente tem TRUs. Não, normal, porque são divulgadas. Eu dou para os meus alunos de graduação, para os de mestrado também, né, do PPR. Eles estão fazendo um trabalho pegando essas TRUs e as 6 de 19 anos da série, porque são divulgadas. Inclusive, ainda pegam de bônus a matriz insumo-produto de 2015, que é a última divulgada, tem 2015 e 2010. É outro patamar nesse sentido, hein, Zamorano? Que coisa. É triste, bem triste. É triste mesmo. Vocês querem fazer algum comentário sobre o trabalho da Sofia? A Sofia quer fazer algum comentário sobre o trabalho dos meninos? Eu tinha uma dúvida. Fala, Zamorano. Eu também depois eu quero comentar aqui. Tá, bom. Fala, Sofia. Principalmente parabenizar a Sofia, eu gostei muito do trabalho, eu tenho interesse nessa área também, e na Argentina está super atual essa temática também, porque tem todo ano passado, com o Covid e tudo isso, teve um debate, porque tinha uns investimentos chineses na Argentina para a produção suína, e aquela questão da disposição dos resíduos desse tipo de estabelecimento era muito debatido, né? Só me fiquei com uma dúvida sobre os efeitos líquidos da queima de biogás, né? Porque, por um lado, você aí captura o metano dos resíduos, mas quando você queima esse biogás, não está largando na atmosfera a mesma quantidade de gás, e não fica neutro nesse sentido o balanço, mas no big picture, talvez ao não usar outra fonte de energia, seja negativa as emissões líquidas. Mas fiquei com essa dúvida, se não tem uma simples transformação no biogás. É isso só. E parabéns também pelo trabalho. Tá bom, obrigada. Susan, você quer perguntar antes? Eu respondo as duas. Não, eu só queria perguntar, eu também queria perguntar antes para o Germán, e a questão é a seguinte, só para ir na sequência. Mas eu vou perguntar então para você, e depois a gente volta nele para não ficar confuso, e você responde as duas. Não, eu entendi a questão, né, dentro do objetivo, mas assim, não ficou claro para mim que ponto vocês querem chegar. Entendeu? Assim, quer dizer, vendo, né, por exemplo, eu entendi ali que vocês vão fazer estudos de caso, né, tem esses estudos já de caso, de exemplos do sul do país que fazem esse tipo de eficiência, né? Bom, tem a questão dos custos também, mas assim, qual é o objetivo? No sentido de criar um modelo que isso possa ser aplicado para o Brasil. Então, isso não ficou muito claro para mim. Tecnicamente, assim, não sei dizer. Eu também não sei se o que foi feito nesses estudos de caso, né? Os custos que foram gerados, mas aí, claro que pela eficiência do processo, isso de alguma forma compensado, se vocês estão olhando o estudo de caso, não só pela questão de estar tendo aproveitamento, né, tá gerando biogás ou coisa dessa forma,
mas de estar calculando esse tipo, se eles têm ou não têm, se isso inclui no estudo de caso ou não. Beleza. Então, primeiro, respondendo a primeira pergunta, assim, isso é uma pergunta interessante também, por isso que eu, quando falo disso, eu falo que é uma energia que emite menos gases de efeito estufa quando comparado a carvão, petróleo, enfim. Porque é realmente a questão do que fazer com esse resíduo, sabe? E assim, mesmo que não seja energia como é a energia solar, por exemplo, é uma questão de beleza, medir o quanto isso tem uma eficiência energética no sentido renovável mesmo da questão. Porque tudo bem, você não é zero emissão, mas ao mesmo tempo você está lidando com resíduos que também poluiriam a atmosfera e o solo. Mas isso é um desafio também. E eu acho que na nossa próxima etapa da pesquisa, pesquisando as tecnologias, isso certamente é uma coisa que a gente vai analisar mais de pertinho também. Assim, porque tem diferentes tipos de você fazer essa conversão. Então, isso vai ser uma coisa que a gente vai estudar mais de perto. E quanto à pergunta da Susan, realmente, assim, eu mostrei, eu fiz meio que um overview, né, da pesquisa, do que a gente viu até agora. A gente vai se debruçar mais em como relacionar, fazer o link entre todos esses pontos, tanto do potencial de geração, ao desafio regulatório, aos estudos de caso, enfim, tudo isso mais para frente, mas assim, inicialmente, uma coisa que a gente viu em relação a principalmente políticas e o desafio regulatório, a gente ia usar o plano ABC como um marco. O plano ABC é o principal plano do Brasil de agricultura de baixo carbono, que no contexto brasileiro a agricultura é central, e aí a gente se comprometeu com esse plano ABC. Então, dentro do plano ABC, uma das linhas de mitigação é justamente o tratamento de dejetos animais. E aí a gente ia se voltar mais para isso, nesse sentido de, beleza, então a gente tem um potencial de geração, a gente tem um desafio regulatório, mas a gente também tem essas políticas de incentivo. Inclusive, no sul do Brasil tem essas políticas de incentivo. Então, o quanto isso impacta verdadeiramente na redução da emissão. Inclusive, a gente até pensou em talvez fazer um modelo econométrico. Eu fiz a disciplina de Econometria 3 com você, mas antes disso, surgiu a oportunidade da gente estudar essas tecnologias de produção do biogás, e antes de se aprofundar nessa parte, a gente vai dar esse step back, assim. Vai dar uma olhada maior Até porque, nas Sofia, tecnologias. só Não sei se eu complementando, respondi bem eu acho que sim. Tem a questão da política, que na Isso. verdade estava faltando esse link aí, tá? Exato. Para ficar claro, assim, ficou um pouco, como você falou, muito assim, mais preocupado também em entender, né, por causa do assunto, e a gente entendeu o que estava acontecendo, e acaba que aí, daqui a pouco, pode ter sido eu também que perdi o fio da meada, tá? Não, você não perdeu, não. Foi A única coisa que faltou da Sofia foi a conclusão, em que ela teria que apontar que tudo isso está sendo feito para discutir as políticas públicas. E para discutir política pública, você precisa necessariamente conhecer essa relação toda que ela acabou de mencionar das tecnologias, para saber qual é o custo disso e, diante do orçamento público, se esse orçamento público ele contempla essas necessidades de investimento, dada a nossa estrutura, sobretudo de agricultura familiar. O nosso foco é sobre a agricultura familiar, que são mais de 4 milhões de estabelecimentos. Então, o passo final para um relatório da nossa pesquisa PIBIC vai ser justamente, como ponto de chegada, o que a gente sugeriria como destrave regulatório e destrave de políticas públicas para poder acelerar o processo de uso e de difusão de biogás, de sistemas de biogás no Brasil. Um pouco por aí. Legal. Essa que é a ideia. Aí. Obrigado. Obrigada pelas perguntas, gente. Valeu, Sofia, foi muito bem nas respostas. O Caio levantou a mão. Alguma coisa específica sobre isso, Caio? É bem rápido, tem a ver um pouco com o que a Susan acabou de falar, que é justamente saber
na verdade, da tecnologia de engenharia do biogás, qual o nível de desenvolvimento que vocês podem ter por meio do estudo de caso que vocês vão relatar, porque muito provavelmente vocês vão encontrar que essa engenharia da produção do biogás é muito diversa, dependendo de onde vocês vão fazer esse experimento de vocês. Então, acho que tem uma parte que envolve uma discussão da Susan, que é justamente a formulação dessas policies. Não sei se acho que a Sofia deu uma travada. Para mim, mas ela a galera tá tá caindo ali. e voltando aqui a imagem. Não, mas é só um gancho com o que a Susan falou, que é justamente deixar mais claro também uma possível heterogeneidade em termos de engenharia de tecnologia da produção do biogás. No fundo é isso. Porque a policy vai depender muito disso. É a tecnologia. A gente está falando do biodigestor, o custo do biodigestor. Eu não sei se você sabe, mas tem biodigestor que você consegue fazer com latas, com algumas coisas assim super simples. Uhum. E aí, aí a gente precisa entender, por exemplo, que a Embrapa tem já algumas insinuações para entender o nosso contexto de Brasil também, né? Nós temos no Sul tecnologias próprias para a biodigestão lá para o Sul. É curioso isso. E isso aí gera uma diversidade de custos desse processo que é absolutamente crucial, que como a Sofia falou, o que deu errado lá na China? Porque a China bancou 30 milhões de estabelecimentos de biodigestores em 30 milhões de unidades de pequenos... Só que ela bancou ali a primeira vez, só que a parte toda de manutenção foi se degenerando e aí alguns não tiveram a manutenção, essa coisa foi se perdendo com o tempo. Tá? Então, a gente quer entrar nesse nível de entendimento de política pública, mas já olhando as lições do que deu errado, para não cair no mesmo erro. Então, assim, isso vai ser um ponto de chegada da nossa história, né, Sofia? Estou falando algo que a gente não tenha conversado antes? Não, é justamente isso, assim, quando, justamente o que o Caio falou também, a gente vai encontrar essa heterogeneidade e assim, justamente por isso a gente também tá olhando alguns outros países também, a gente vai olhar para a China, a gente vai olhar para alguns países da África e justamente ver isso, relacionar isso com questão de política pública, assim, no contexto brasileiro. Esse caso da China é bem interessante, assim, que eles falharam também. Tem o caso do biofertilizante, assim, que é um caso de um texto anterior que o professor me passou também, que foca justamente na política pública e por que deu errado o incentivo ao uso do biofertilizante para pequenos agricultores na China. Aí, a parte final, é a gente tentar fazer esse link justamente. Obrigado, Sofia. Obrigado, Caio. Agora, eu acho que Susan vai fazer um comentário para o Herman, e aí a gente está partindo para o final do nosso encontro. Pode falar, Susan. Não, eram duas perguntas. A primeira, o João já perguntou, já tinha feito. E a segunda, mas é só uma sugestão da matriz, né, vocês, como não tem na Argentina, então, assim, qual utilizar? Eu não sei também, em vez de utilizar uma internacional... tentar procurar uma que tenha, digamos assim, uma capacidade produtiva ou um perfil produtivo de algum outro país que seja mais próximo da Argentina. Não sei até que ponto o Brasil, eu sei que não é tanto, né? Pois é, aí eu não sei se vocês conseguem nesse sentido, mas até seria mais interessante se conseguisse. Claro que se não tem, né, mas isso vai ser certamente um argumento que alguém em algum momento vai perguntar: por que vocês usaram aquela e não usaram a tal outra, né? Então, não sei, justamente de pensar ou mesmo de fazer um teste com uma internacional, com uma outra, por exemplo, do Brasil. Eu, por exemplo, quando eu morava no Rio Grande do Sul, a gente... Mas aí, claro, dentro do Brasil, né? A gente usou uma matriz, em vez de usar do Rio Grande do Sul, que não tinha, né? A gente usou de São Paulo, por exemplo, mas claro que estava dentro do mesmo país, de uma estrutura próxima de estrutura produtiva, apesar que entre estados era relativamente diferente, né? Então, de fato, quando a gente não tem, a gente tem que tentar procurar o mais próximo, quer dizer, é o que tem, né? Fica nesse sentido. Né? Mas aí eu não sei até que ponto, se vocês, em vez de estar usando uma internacional, tentar pegar uma com uma estrutura produtiva, se achar, né? Próximo da Argentina. Isso é só uma dica aí para pensar. Tá, obrigada, sim. O jeito também é que
aquela que a gente vai usar também já conta com as contas satélite, né, que dão informações sobre as emissões. Então, nesse sentido, é bem prática. E para a Argentina é o que temos. Ou seja, antes de usar uma similar, pelo menos essa inclui as informações da Argentina. Então, acho que é a melhor opção que temos, por enquanto. Sim. Utilizar uma próxima, isso requeriria uma série de testes estatísticos de robustez, né, de ajuste para tentar aproximar, e mesmo assim é muito difícil, porque faltam pelo menos alguns dados que são essenciais do INDEC, que o INDEC ou não publica ou não tem, e eu acho que é um esforço que tem um resultado muito incerto, Susan. Pode ser. Se não, o caso se tivesse alguma coisa bem mais próxima, né? Se tivesse alguma coisa que for um país que tivesse uma estrutura relativamente próxima, aí tem um custo menor. Agora, de fato, se você está com uma coisa muito diferente, ter que adaptar, aí é melhor mesmo usar um padrão internacional, como todo mundo está usando, e acabou, né? Mas eu só trouxe mais só para reflexão, né? Mas eu acho bom esse seu comentário, Susan. De repente, se ele quiser fazer uma brincadeira, já que o sistema de dados do Brasil é bem melhor, e ele está olhando para 2000 e 2015, o Brasil tem todas essas matrizes. E, de novo, o Brasil passou por um processo parecido com o da Argentina, talvez um pouco mais atenuado de desindustrialização no período recente, com, digamos assim, expansão, por exemplo, de áreas agrícolas, soja, isso e aquilo. Talvez assim não seja tão doido, tão descabido assim pensar em que, de repente, o Brasil possa ser um laboratóriozinho desse aí, do tipo que a Susan está falando aí, para você. Como teste, né? E até para você ter um comparativo. Exatamente. No caso internacional, né? Porque aí a nossa fonte de dados é muito boa. Esse é o fato. Tese, pode ser que o pessoal vá querer, que tenha feito. Eu não acho também, Caio, que assim, chegar ao ponto de tentar fazer uma coisa que tente ficar próximo, né? De adaptação. Eu acho mesmo que vocês vão ter que pegar de um outro local, não tem os dados aí, tem que pegar de outro local e ter uma boa justificativa que pegou desse outro local. Mas, assim, às vezes é justamente isso. Se você, às vezes, não está com uma justificativa tão boa ou também quer justificar por que você vai fazer aquele outro, às vezes usar um alternativo, ele te dá mais base para você justificar aquele que você está querendo justificar. Às vezes isso que é importante para o exercício. Talvez não seja tão difícil, porque assim, não é uma vez que você já aplicou, já tem a tecnologia que você já aplicou ali para a estrutura, né, que foi recomendada internacionalmente, e faz como se utilizando a matriz do Brasil para ver o que daria diferente. Às vezes pode ser até bem robusto, pode ser que o internacional e o do Brasil não está dando muita diferença, porque a gente sabe que os valores que saem, né, por exemplo, gera um tal número, né, gera até números quebrados, assim, né, 1955, né, nos valores. Mas a gente sabe que não é é alguma coisa próximo disso, né? Como economista, né, a gente sabe, não é um número em si, mas é a magnitude. Então, até para vocês terem essa robustez, né, talvez seja interessante fazer ou pegar duas metodologias internacionais, duas que estão sendo indicadas, e comparar para ver se não está muito díspare, entendeu? Porque aí, quando vocês veem assim, não, de fato, foi um pouco que a gente fez no nosso modelo, que até o Edson acabou comentando, a gente teve problema de autocorrelação, mais de autocorrelação do que até de heterossociedade. E o que a gente foi vendo é que, à medida que eu ia mudando o modelo, colocando variáveis novas, reduzindo a série, né? Então, isso é um teste de robustez, né? Fazendo uma série menor, antes pandemia, depois da pandemia, aqueles resultados que a gente mostrou ali do impulso-resposta, eles praticamente não mudavam, era aquele efeito negativo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas ficava um pouquinho mais significativo, um pouco menos significativo, mas eles eram muito robustos, muito parecidos, né? Então, a gente fica, digamos assim, tranquilo que aquilo ali, pelo menos, é um resultado robusto, né? Então, isso faz parte
do teste metodológico, digamos assim. Tá joia, gente. Olha, obrigado. Eu achei de alto nível aqui a nossa conversa. Eu acho que é boa, porque isso lá na frente a gente vai se reencontrar em bancas, em coisas do tipo. A gente já sabe a respeito desses temas e foi um prazer estar com vocês. Eu, como coordenador dessa mesa, me sinto lisonjeado de ter participado de um debate de tão bom nível. Agradeço demais os apresentadores e os orientadores que aqui estiveram. Então, eu vou dar por encerrado esse nosso encontro. Tá? A gente se encontra em outro momento, em outras situações. Desejo um ótimo final de tarde, que a gente possa se reencontrar o quanto antes aí, nos próximos meses. Tá? Estou encerrando, então, aqui a gravação. Um abraço Obrigada, a todos. tchau. Tchau. Parabéns, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado, com licença.